eu abrir aqui o roteiro. Eu vou abrir aqui essa planilha. Acho que eu já estou com ela, essa mesmo. Como vocês sabem, né? Esse curso é um curso que requer um conhecimento básico de Excel para intermediário já, tá? Não é o conhecimento básico de Excel de saber abrir o Excel e preencher dados na planilha, não. É o conhecimento básico no sentido de você saber utilizar fórmulas, utilizar recursos básicos de Excel. Então, alguns recursos aqui eu não vou ser tão explicativo. Claro que se tiver dúvidas, vocês podem perguntar. Então, eu trouxe aqui na turma a primeira atividade, né? Como é que vocês vão trabalhar, né? Aqui na turma do Classroom, eu não sei se aqui já tem aluno que já foi meu aluno, então já sabe como é que funciona. Então, na turma do Classroom, você tem aqui para cada semana, vai ter um material e vai ter uma atividade, né? E vai ter a aula. Aqui, por exemplo, quando você abrir esse material aqui, você vai ver um conjunto de dados e um conteúdo, né? Um material em conteúdo, que é o que a gente segue para fazer. E a atividade 1 é você seguir exatamente esse conteúdo e fazer o que eu vou fazer aqui hoje. Então, cada atividade vai ser em cima do que a gente faz para esse conteúdo. Talvez não dê tempo de fazer tudo. Então, a gente conclui na próxima aula, que eu vou combinar com vocês, provavelmente sábado. A gente vai precisar de uns 2 sábados aí para compensar o curso. Porém, 1 ou 2 sábados, porém, o horário a gente vai combinar no grupo do WhatsApp. Para quem ainda não tem um grupo do WhatsApp, daqui a pouco eu coloco aqui, deixa eu ver. Pronto. Então, pessoal, vamos lá. Na aula de hoje, essa primeira aula, como eu disse a vocês, a gente vai estar sempre praticando análises, né? Talvez não dê tempo de fazer tudo, mas a gente vai sempre concluir a análise. E assim que concluir uma análise, vocês vão ter um exercício. Se uma aula eu concluir a análise, você já tem um exercício. Se nessa aula eu não concluir, eu concluo na seguinte e vocês vão ter um exercício. Acontece que eu já lanço o exercício antes, então você já pode fazer o exercício mesmo antes de eu dar o conteúdo, até porque ele é bem dado. É só seguindo o material. Eu vou abrir aqui um novo arquivo do Excel. Em branco. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu tenho aqui vocês podem até acompanhar aí, tá? O material, se quiserem baixar. Esse material aqui, ó. Tem o conjunto de dados e tenho esse material. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai fazer uma análise é coletar esses dados, né? Então, você pode coletar esses dados de forma manual, né? Vocês podem coletar esses dados. Deixa eu puxar para cá. Então, vocês podem coletar de forma manual, vocês podem coletar em uma base de dados na internet, né? Tem várias bases de dados na internet, dependendo do seu negócio. Vocês podem coletar de forma fictícia, só se for para estudo, como é o caso aqui, né? Vocês podem ter uma integração de várias bases, vocês podem tirar de um sistema privado de vocês, que vocês utilizem em alguma empresa, ou um conjunto de dados que você já tem no seu computador. Então, para essa primeira atividade, eu trouxe um conjunto de dados fictícios, né? E sempre que eu quero trazer esses dados para o Excel, eu venho aqui nessa opção de dados, em obter dados, né? Assunto que como eu digo, esse aqui é assunto do básico de Excel. Então, eu vou obter esses dados da onde? Eu vou obter esses dados de arquivos do Excel, texto, um arquivo de texto, um arquivo CSV. Quem não souber, qualquer coisa desse tipo, me pergunta, tá? O que é um arquivo CSV? Porque tudo que for relacionado ao curso anterior
eu vou passar por cima, mas se tiver dúvida, pergunta, manda mensagem aí, ou puxa no áudio mesmo, tá bom? Então eu puxo aqui um Excel, porque esse arquivo de dados que eu tenho é um arquivo de Excel, e eu vou lá buscar na pasta que eu preciso, né? Então tá aqui na minha pasta esse dado aqui, esse arquivo. Então, o objetivo que a gente vai ter nesse, puxar para cá, nesse nosso trabalho, né, tá, a câmera mais para aqui, é importar esses dados, beleza, gente? Criar métricas, exportar esses dados depois, criar tabelas dinâmicas, que é um assunto de Excel básico, tá? Pode, tabela dinâmica porque é um curso que a gente já viu lá no curso de Excel para análise de dados. Lembrando que esse curso ele requer pelo menos que você tenha um conhecimento em Excel. Então a gente vai básico para intermediário, né? Se você não souber tabela dinâmica, não tem problema, você dá para aprender nele. Mas é interessante que você saiba, né? Então a gente vai interpretar resultados, né? Então isso no mundo do BI ou no mundo da inteligência de negócio, isso é muito comum, né? Você responder perguntas como, por exemplo, quais os produtos mais contribuem, por exemplo, para o lucro da minha empresa? Né? Quais são as regiões que eu mais vendo? Vamos fazer de conta aqui que eu vendo para diversas regiões do país. Esses dados são fictícios. Existe uma sazonalidade nas vendas, esse mundo, essa questão temporal, né? Os vendedores que tiveram melhor performance. Então, esse tipo de pergunta, né? Onde estão as oportunidades que eu posso otimizar? Esse tipo de pergunta são perguntas que a gente traz para o mundo dos negócios e que os dados vão nos ajudar a trazer essa resposta, tá? Então, veja aqui, aqui apareceu, quando eu cliquei em obter dados, esse arquivo aqui, fictício salesdata.xlsx, tá? E ele trouxe aqui, dentro dele uma planilha. Lembre que um arquivo Excel não é um arquivo de planilha, ele é um arquivo de várias planilhas, né? Você tem aqui uma planilha 1. Se eu abrir esse arquivo aqui por fora, como ele já está aberto, ele não vai deixar. Mas ele é um arquivo, se eu vou cancelar aqui, ele é um arquivo de planilha. E ele está dentro da planilha 1, beleza? Então, vou novamente em dados, obter do arquivo do Excel da pasta de trabalho, né? Então, isso é uma pasta de trabalho do Excel, que vai ter várias planilhas dentro. No caso aqui só tem uma, chama-se planilha 1. Então, observa que eu posso simplesmente chegar aqui e carregar esses dados. Pronto, carreguei. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela. Isso aqui é uma tabela. Tá? Se eu vim aqui, deixa eu ver se eu abrir ele. Diferença. Isso aqui não é uma tabela. Ah, Tiago, isso aqui é uma tabela porque está verdinho? Não. Eu já expliquei isso no outro curso. Isso aqui é um componente do Excel, tanto que você quando clica dentro dela, aparece aqui, design da tabela. Componente que você pode utilizar no Excel. Aqui não, aqui você tem um intervalo de valores aqui com dados, certo? Então esse outro arquivo, que é o que eu importei, está aqui. O fato de ser verde, eu posso transformar ela em preto, em azul, qualquer outro conteúdo aqui, esse é o de menos, tá? Só que o que é que eu fiz? Eu simplesmente carreguei, né? Simplesmente carreguei. Aí boa noite, Flávio. Aí algumas informações que são básicas para esse curso e vocês precisam prestar atenção. Eu repito, pessoal, aqui quem já vem fazendo outros cursos comigo, lembrando que esse curso é um módulo 2 do curso de Excel, mas nada impede de outras pessoas fazerem. Assistir essa aula aqui é fundamental que você esteja prestando atenção. Ou ao menos, se você não tiver, como ela fica gravada, assistir ela depois com calma. Porque senão você não... A não ser que você já saiba fazer isso. Aí tudo bem. Mas senão você não vai compreender que são muitas informações. Por exemplo, o que eu vou falar agora. Esse conjunto de dados que está aqui, que eu importei para dentro do Excel, ele na verdade, ele está sendo consultado dessa planilha 1 aqui, 300 linhas carregadas. E quem é essa planilha 1? É aqui que está no meu computador, dentro desse arquivo do Excel, fictício Sales Data, e está dentro dessa planilha aqui. Ele está sendo consultado aqui, só para você ter uma ideia.
Se eu mudar esse custo unitário aqui para 500, certo? E você voltar aqui nesse conjunto de dados, que é o mesmo conjunto de dados lá, né? Eu clicar com o botão direito aqui em cima da tabela e mandar atualizar, teoricamente ele teria que mudar aqui para 500, porque é uma consulta, né? Eu vou salvar, porque eu não salvei. Eu já fiz isso no outro curso também com um arquivo de bloco de notas. Certo? Virou 500 aqui. E eu não mudei. E por que ele virou 500? Porque, na verdade, essa tabela de Excel aqui, é uma tabela no Excel, que está dentro da planilha 1, abre parênteses, 2, fecha parênteses. Então, essa tabela aqui do Excel, que se chama também planilha 1, eu posso mudar isso aqui para TB Vendas. TB Vendas. Tá? Então, ela na verdade faz uma consulta a esses dados aqui originais. Eu vou Ctrl V aqui, eu vou dar um Ctrl Z, quer dizer. Voltou para 506. Vou salvar. Como eu já dei Ctrl Z, ele voltou lá também. Mas quando eu atualizar aqui, ele não vai mudar porque ele já deu Ctrl Z. Mas na verdade isso é uma consulta aqueles valores. Então não adianta, por exemplo, aqui eu mudar valores aqui. Porque na verdade isso é uma consulta aos dados. É como se alguém já mexeu com o banco de dados, é como se você estivesse fazendo aqui um select, né, consultando dados de uma tabela. Na verdade, a tabela original é essa daqui. Os conjuntos de dados é esse aqui. Aqui, quando eu carrego, importando os dados, eu estou fazendo uma consulta. Eu posso excluir essa consulta, ó, e ele vai dizer, eu tenho certeza que deseja excluir planilha 1. Se esta consulta for excluída, quaisquer dados carregados por essa consulta não serão atualizáveis. Ó, excluir. Eu continuo tendo uma tabela aqui, mas eu não tenho mais uma consulta. Se eu mudar esse valor para 500 e salvar, nem precisa eu atualizar, nem tem a opção de atualizar a consulta. Beleza? Foi só para informar isso a vocês. Mas, qual é a boa prática? O Power Query, que é aquela ferramenta que eu, quando fui aqui em dados, obtive, e ele, cliquei aqui, fiz importar, ele abriu, esse Power Query aqui, que eu só carreguei, na realidade eu nem abri o Power Query, né? Eu só carreguei, eu não fiz uma boa prática. Perceba aqui como estão as datas, né? Então, essa primeira aula a gente vai conhecer já o nosso Power Query, tá? Que o Excel novo ele traz. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar essa planilha, vou fazer tudo de novo, para você ver. Então, vou obter do arquivo, né? Os dados estão aqui. Nessa planilha 1, eu não vou carregar, eu vou transformar esses dados. Então, perceba que a transformação ela é importante. Vou puxar para cá, vocês não ficarem. Ela é necessária, na verdade, né? Ela é necessária. Então, por exemplo, eu vou vir para a câmera agora para vocês olharem para mim. Alguns tipos de dados vocês precisam modificar. Por exemplo, datas que às vezes não estão no formato de datas, números errados, textos mal formatados. Aqui eu estou com um conjunto de dados bem bonitinho, gente, né? Eu não vou trabalhar com muita transformação aqui. Mas, em geral, não é assim que acontece, né? Em geral, você tem dados errados, você precisa transformar esses dados. Para algumas situações simples, se você começar a utilizar o Power Query, você vai usar o Power Query para transformar esses dados. Para outras situações, se você tem bastante experiência com fórmulas de Excel, utilizar fórmulas é interessante também. O importante é o quê? É você ter o conhecimento das duas coisas.
né? Ter o conhecimento das duas coisas para que você possa, em algumas situações, usar o Power Query e outras situações usar fórmulas de Excel, né? Então, algumas questões importantes aqui, eu vou puxar para cá mas eu acho que vocês estão vendo, né? Tem a página inicial, tem aqui o menu de transformar dados, né? Tem o menu para adicionar coluna, tem exibição. Então, basicamente, algumas situações aqui no Power Query que são simples, você já pode fazer aqui antes de carregar esses dados no Excel, né? Então, vamos lá. Aqui do lado você tem a consulta, né, que você está fazendo. Estou fazendo uma consulta lá na planilha 1, que é a planilha dessa pasta aqui, né? Fictitious Sales Data, né? O nome do meu arquivo. Fictitious Sales Data. Então, algumas coisas importantes. Vocês podem, se quiser, baixar esses dados, ficar fazendo o que eu estou fazendo aí, se você estiver me acompanhando. Mas se você quiser tentar prestar atenção, entender, tirar suas dúvidas, entender e depois fazer o exercício olhando na aula, perfeito. Mas lembre que a aula vai ficar bem extensa, né? Então vamos lá. Aqui a data, eu vou mudar para data. Ó. Essa data está com número. Esse número aqui é uma data, porque na verdade ele é a quantidade de dias, salvo me engano, desde o dia 1º de janeiro de 1900, algo assim. Então, é a quantidade de dias. Então você bota a data aqui, ele pergunta, você quer alterar o tipo de coluna? Né? A coluna selecionada já possui uma conversão existente. Deseja substituir a conversão existente ou preservá-la e adicionar uma nova conversão como uma etapa separada. Eu vou adicionar uma nova etapa só para vocês verem o seguinte. Olha, tudo que você vai fazendo aqui de transformação, veja que ele transformou para data, ele vai colocando aqui ao lado o passo a passo. A fonte dos dados, onde estão os dados, né? É uma planilha, o nome do item é planilha 1, tá aqui o nome, o name. Aí veio a etapa de eu navegar nos dados, né? Cabeçalhos promovidos, ou seja, o que eu tinha antes eram os cabeçalhos aqui embaixo, tá vendo? Na linha 1. Às vezes você importa um conjunto de dados e os cabeçalhos ficam como se fosse do conteúdo. Então tem uma etapa aqui no Power Query que ele fez automaticamente, eu não pedi, que foi ele entendeu que esses cabeçalhos não fazem parte dos dados. Esses valores, na verdade, ó, aqui, ó, e de venda não faz parte dos dados, na verdade são um cabeçalho. Então ele já promoveu a primeira linha como cabeçalho. Aí ele alterou alguns tipos aqui, né? Se você fosse querer saber de fato, você teria que entender esse código aqui, que não é o objetivo do curso. O objetivo do curso aqui é utilizar algumas ferramentas do Power Query, alguns recursos do Power Query, do Excel, mas trazer conhecimentos de inteligência de negócio aplicado no Excel para melhorar o teu conhecimento no Excel, tá? A união desses dois cursos, tanto o curso anterior quanto esse, vai te dar um conhecimento melhor no Excel. Ah, professor, mas eu nunca fiz o curso anterior. Eu já ofereci ele em outros semestres, mas eu nunca fiz. Tá, já fez algum curso de Excel? Já. Sabe mais do que o básico? Mais do que o básico, não é o básico. Sei. Então você acompanha esse curso. Tá? Então, aqui você tem uma outra fase, ó. Beleza? Tipo alterado. Beleza? Professor, mas eu não sei nada de Excel. Vai ter dificuldade. Posso tentar acompanhar? Pode, mas vai ter dificuldade. Você vai ter que se esforçar um pouco mais. Beleza? Então veja que tem dois tipos alterados aqui, ó. Ele alterou aqui o... Se eu for querer entender, né? Ele alterou aqui ID venda para inteiro, data para inteiro. Deixa eu ver aqui. Fez alguns tipos. Por que ficou duas vezes? Eu vou apagar esse, ó. Veja que a data vai voltar para número. E eu vou novamente colocar como data. Ele perguntou se eu queria adicionar uma nova etapa. Por isso que apareceu aqui mais uma etapa. Dessa vez eu vou dizer assim, não, eu quero substituir. Ó, então, tipo alterado, na verdade,
quando ele alterou, ele criou uma etapa aqui de tipos alterados, na verdade ele substituiu, ou seja, o tipo aqui de data, ó, ele botou como type date. Não precisa entender esse código aqui, tá? Então, esse é um primeiro passo. Veja que os demais estão aparentemente dentro do padrão. Ó. ABC significa texto, 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 pelo menos a princípio. Quantidade aqui é 1, 2, 3 é número. Aqui está como um número decimal, né? Você pode tentar botar como moeda. Aqui, se não... Ó, adicionar uma nova etapa. Talvez ele não pegue aqui como moeda. Deixa eu ver se usando a localidade ele vai ter. Ele vai criando. Cada coisa que eu faço ele vai criando aqui. Então você tem um... Talvez ele não vai ficar com aquele... Talvez não, ele não vai ficar com aquele cifrão lá nos dados. Mas ele estava como texto, né? Então, moeda do tipo Brasil. Né? E você pode, por exemplo, adicionar colunas novas aqui. Ó. Veja que isso aqui são vendas que eu tive na minha empresa. Produto, a categoria. Né? Talvez alguns dados aqui não façam tanto sentido, porque são dados fictícios, né? Gerados por IA. Mas em geral eu acredito que estão certos. Então você pode adicionar uma coluna. Veja que eu ainda não carreguei os dados. Né? Eu posso adicionar uma coluna e posso simplesmente vir aqui, ó, criar uma coluna, deixa eu ver. Uma coluna personalizada. Vem para cá. Que eu vou chamar aqui ela de receita. E vou dizer que a receita vai ser quantidade. Dou 2 cliques aqui em quantidade. Veja que ele tem uma sintaxe, né, dele multiplicado pelo valor pelo preço vendido, né? Eu vou dar um OK. Então veja que ele já cria aqui, ó, uma receita, mas está como tipo texto, né? Isso aqui não pode ficar como tipo texto. Vou botar como moeda mesmo. Certo? Então, tudo que você vai fazendo, ele vai criando aqui do lado um passo a passo. Se você for apagando isso aqui, ou alterando, se você quiser alterar, ele não precisa você dar Ctrl Z. Você vai vir aqui nas etapas. Tá? Você vai vir nas etapas. Então, veja que aqui, ó, a receita ainda estava em texto. Aqui, a receita virou valor real. Beleza? Eu posso criar uma outra coluna, por exemplo, que eu vou chamar de lucro. E vou dizer que o lucro vai ser preço menos custo. Dou 2 cliques, ele vai. Ele vai criar um novo aqui, novamente, vou botar como moeda. Veja que tudo ele vai colocando aqui ao lado. Beleza? Então, só algumas observações. Sempre é bom você verifique, por exemplo, se tem dados inconsistentes. Né? Aí, como foram dados gerados pelo IA, não vai ter em geral, mas no seu conjunto de dados. Confira se tem data duplicada, se faz sentido ter data duplicada, se o tipo de data está correto. Né? Células vazias. Por exemplo, categorias com digitações erradas. Por exemplo, você poderia ter aqui eletrônicos com acento ou sem acento. Né? Então, daqui a pouco vocês vão ver isso aqui até no uso da análise. Né? Como eu posso verificar isso aí. Então, datas fora do esperado. Imagina aí, uma venda em 1º de janeiro de 1900. Não faz sentido. Né? Então, tudo isso é importante para você ter qualidade nos seus dados, beleza? Então, qualidade de dados, anota isso aí, é
responsabilidade do analista, né? Não do sistema, do Excel, da coleta dos dados, é na responsabilidade de quem está analisando. Então, antes de você analisar, sempre valide a integridade, né? Uma boa análise de negócio começa sempre pela qualidade da informação. Se você tiver dados ruins, você vai ter uma análise ruim. Tá? Aqui você pode dar um nome para essa sua planilha. Eu vou botar aqui dados. Vou botar dados não, vou botar planilha vendas. Aqui, planilha vendas. Então vim aqui, finalizado, eu venho em página inicial, boto fechar e carregar. Eu posso também fechar e carregar para, né? Eu posso, ele me pergunta aqui se eu quero carregar esse aqui para uma tabela, para um relatório de tabela dinâmica, para um gráfico dinâmico, na planilha existente, né? Em uma nova planilha, eu vou até marcar aqui na planilha existente, na célula 1, ou numa nova planilha. Quando você der OK, ele vai criar aqui uma nova planilha, planilha vendas, aquela outra planilha continua existente, certo? E ele marcou, criou o quê? Uma tabela, tá aqui, ó, design da tabela, planilha vendas, e eu tenho uma consulta também. Isso aqui, aos poucos, principalmente a consulta, a gente vai compreendendo. Lembrando que, se no seu caso você não tem interesse em consultar esses dados, tá? Em consultar esses dados, se você de fato quer guardar esses dados nessa sua análise aqui, porque veja, repetindo, aqui estão os dados. Se você disser, não, eu quero consultar esses dados originais, a minha base de dados está aqui nesse arquivo. Eu quero que isso aqui seja uma consulta àquele conjunto de dados. Ok, tudo bem. Então fecha aqui, eu não vou pagar a consulta. Só que aí a gente vai começar a trabalhar e você vai ver problemas que podem vir a existir. E aí você tem que ver se essa é a sua opção, né? Porque quando eu atualizo aqui, ó, ele vai atualizar de acordo com os dados que eu tenho aqui. Se você me perguntar, Tiago, por que receita e lucro está aqui então? Porque isso aqui eu criei lá no Power Query. É tanto que ele não vem com fórmula alguma aqui, ele já calculou. São os dados brutos, beleza? Qual o primeiro passo quando você tem aqui? Ó, vamos entender. Eu tenho aqui uma data, né? Produto, categoria, quem vendeu, quantos. Veja que cada venda ele gera um item, né? Considerando que cada venda só foi de um produto, tá? Ele aqui não está fazendo que uma venda pode ter vários produtos diferentes, não. Cada venda de um produto. Quando você tem uma tabela, observa que ele já tem aqui o filtro, que você pode desmarcar aqui em dados, ou marcar novamente. Que você pode usar o filtro para classificar por ele. Ó. Classifiquei pelo ID, classifiquei pela data. Veja que aqui não se repete, ó. O ID é diferente, ó. São duas vendas diferentes. No entanto, você vendeu 4 notebooks X. O custo unitário era 545, né? Preço 983. E a receita deu essa porque é exatamente a multiplicação. Lembrando que aqui não vai aparecer fórmula porque eu carreguei lá no Power Query, tá? Todo aquele conceito de fórmulas e tudo mais, a gente já aprendeu e que pode ser utilizado aqui também. Beleza? Então, o primeiro passo, pessoal, é você saber explorar isso aqui. Você pode classificar para as vendas, você pode classificar pelo produto, você pode classificar aqui pela categoria, pela região. Veja que se você, pelo vendedor, por vários vendedores, né,
Veja que se você, pelo preço unitário, a receita, no caso aqui, o lucro aqui, eu acho que a gente calculou errado, né? O lucro aqui, na verdade, é preço unitário menos custo unitário vezes a quantidade. Né? O lucro, porque eu estou calculando aqui o lucro de um produto. Eu botei receita, lembra? Foi bom ter acontecido isso, porque a gente vai aprender a ajeitar agora. Receita menos custo. Não. Aqui dá igual, porque só foi um. Mas aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver. Receita e custo. Não, aqui deu... Não, lucro, né? O lucro seria... A receita deu 209. Tá errado. Porque aqui o que ele está me dando é o lucro do produto, que é 10, ó. Preço menos custo. Mas na verdade é isso aqui vezes 4, que é vezes 6. Aqui tá certo que só foi 1, mas aqui o lucro, na verdade, é isso aqui vezes 6. Não tem problema. Tudo bem. Já que eu já fiz de um jeito, eu poderia ir lá, tá? Vir aqui em dados, obter dados, ir lá no Power Query, olha onde eu vou, preste atenção. Abrir, ó, tá aqui todo o meu passo a passo. Poderia aqui apagar esse lucro, né? Fazer corretamente, multiplicando pela quantidade. Mas eu posso ter essa informação também, né? Eu posso ter essa informação. Então eu posso vir aqui, fechar e carregar novamente. E posso simplesmente criar um novo campo aqui, lucro total. Fazendo de outra fórmula. Ele já reconhece que isso aqui faz parte da tabela. Perceba que isso aqui é uma consulta. Sempre vou estar lembrando disso. Então, o lucro, na verdade, agora, total, é o lucro. Né? Então, você pode usar fórmula. E pode usar fórmulas de duas formas. Usando a referência estruturada ou usando a tradicional. Aqui está se usando a estruturada. Quando eu clico em cima, ele mesmo preenche. Que é o lucro vezes a quantidade. Ele fez de todo mundo. Veja que agora é o lucro total, que aqui foi o lucro individual. Eu vou até escrever aqui como lucro individual. Tudo bem? Lucro individual e lucro total. Certo? Por que a fórmula ficou assim? Isso aqui é uma fórmula estruturada. Ele está dizendo que vai, ó, na tabela, catar lá esse campo lucro individual e multiplicar pelo campo quantidade. Poderia fazer isso também com fórmula, sim. Igual K2 vezes G2. Como você quiser aqui. A questão é que aqui você, com fórmulas, você tem que ter um pouco mais de cuidado com as mudanças em alguma situação, para que você não perca a fórmula e o valor fique errado. Né? Então veja que aqui a gente já tem um bom conjunto de dados. Então, qual é a primeira tarefa que a gente deve fazer? É explorar esse conjunto de dados. Como é que eu posso explorar? O que é importante para mim? Eu quero saber de receita. Eu quero explorar. Então, a exploração de um conjunto de dados inicia-se basicamente com uma coisa que a gente chama de estatística descritiva. Eu vou escrever aqui. Vai descrever esse meu conjunto de dados. Né? Então, eu posso analisar tendências centrais, como média, mediana. Dispersão, como
desvio padrão, variância. Olhar se tem valores muito extremos. Então, veja, eu tenho 300 dados aqui, o que é muito pouco. 300 vendas realizadas aqui de 4 de dezembro de 2024 a 2 de dezembro de 2025. Em um ano, né, numa empresa fictícia aqui. E é muito pouco ainda. Então, mas assim, eu posso explorar esses dados, né? Então, essa exploração, ela me guia para um raciocínio analítico. Antes de eu construir, por exemplo, um painel ou um dashboard, que é o nome mais comum, né, de informações. Ou até mesmo modelos de dados, né? Modelos que vão fazer previsões, né, que vão te dar uma ideia disso aí. Então, tem várias, né, várias métricas que a gente pode utilizar. Média, mediana, desvio padrão, variância. A gente estudou isso aí para quem fez outros cursos comigo, né? Você sabe por quê? Variância, valor máximo, valor mínimo. Então, essas funções de variância, de valor máximo, de valor mínimo, deixa eu puxar para cá a tela. Essas funções, pessoal, elas devem ser aplicadas, provavelmente a gente vai aplicar nessas colunas que a gente derivou, receita e lucro, né? Mas pode também utilizar em preço unitário, custo, quantidade, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui a minha média, a minha mediana, né, nessa estatística descritiva, então eu posso vir aqui e fazer uma análise descritiva da variável receita, que é quanto eu ganhei bruto, né? Então eu posso vir aqui, criar aqui receita, fazendo de uma forma bem tradicional, né? Aumentar aqui o texto. Marcar aqui até o mesclar. E eu posso começar aqui, né? Ó, a média. Deixa eu... Média. Aí eu vou deixar ele mais claro. Desculpa. Eu posso vir aqui e botar um desvio padrão. Sempre que você usar a média, eu utilizo desvio padrão. E você começa a explorar esses dados. Né? Então você pode vir aqui. Colocar valor mínimo, valor máximo, que é mais, e a mediana, só para começar. Então, eu posso até aumentar aqui. Talvez não fique tão legal. Assim. Mas vai dar certo. Deixa eu puxar isso para cá. Isso é só organização, tá, gente? Estou mesclando aqui as células. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Então você pode vir aqui, botar um desvio padrão, também vou mesclar essa célula, vou mesclar essa assim, vai ficar mais bonitinho, né? Então você vai fazer isso e aqui eu vou jogar a fórmula. E aí eu tenho várias formas de fazer isso. Eu vou chegar aqui e vou dizer, eu quero a média. Média de quem? Bem, eu venho aqui na planilha. Clico aqui, Ctrl Shift para baixo. Ele já preencheu ali, ó. Dou Enter, pronto. Média de planilha vendas de J2 a J301. Bem, isso é uma forma de fazer. Certo? Posso chegar aqui, botar um
um cinza claro. Aí aqui mexi uma besteirinha, né? Então esse valor aqui eu quero ele no formato de moeda. Aqui eu estou botando moeda. Aqui eu nem ajeitei, né? Então eu vou vir aqui, ó. Tanto custo, todos esses aqui é moeda. Ctrl Shift para baixo. Opa. Peguei todos. Vou formatar como moeda. Ficar mais certinho. Salvei. Nem salvo ainda esse arquivo, né? Então vou botar aqui. Chamar de inteligência. Eu não vou, sei nem onde eu salvei, mas tá salvo. Então, aqui eu vou botar também dessa forma. E eu vou fazendo para os demais. Isso é estatística descritiva. Então eu tenho uma média de 3.105,13, né, para cada venda de receita, né? Eu poderia fazer isso de que maneira? Fiz utilizando a forma tradicional, né? Ó, tradicional. Que eu chamo planilha vendas e tiro a média dessa galera aqui. A questão é se eu fizer o problema, vamos dizer assim, vou botar um Ctrl para baixo aqui, vou dando um Tab e ele cria uma nova linha. Se eu adicionar aqui um valor de 2.000, como vai se comportar aqui minha estatística descritiva? Foi de J até 302 agora, ó. Ele está captando. Certo? Ele captou esse valor novo. Se eu apagar esse valor, ele continua lá. Só que ele não está considerando zero, não. Que a média não vai fazer isso. Se eu botar um zero aqui, aí ele cai. Ele considerou um zero. Entende? Então tem que ter cuidado com isso. Então eu vou excluir essa linha. E agora ele volta para 301. Ele volta para 301. Outra forma de fazer isso aqui, por exemplo, eu vou calcular agora o desvio padrão. Eu venho para DESV, PAD, vou chamar aqui da amostra mesmo. E eu posso... eu acho que eu tirei a forma estruturada. Tirei. Porque quando eu estou utilizando tabelas, eu posso trabalhar com fórmula estruturada ou assim, tradicional. Eu costumo usar mais a tradicional, certo? Então, já que eu estou usando a tradicional aqui, eu vou usar a tradicional. Então, aqui ele vai calcular o desvio padrão, né? Posso simplesmente chegar aqui, pincel de formatação, mínimo, o menor valor. Deixa eu fazer assim que é melhor. Como é a mesma coisa, né? O menor valor. Copiar isso aqui. O maior valor. A mediana, que é o valor que divide, né, ao meio. Veja que a mediana ela está abaixo da receita.
Então, eu começo a explorar esses dados. Beleza? Então, o importante é que você tenha o quê? Conhecimento do que significa cada um desses caras, né? Se não souber o significado do desvio padrão, da mediana, pergunta. Por que a mediana deu abaixo da média? É porque provavelmente tem valores altos, né? Como esse, ó, 9.900 e lá vai, que estão levando a média lá para frente, para cima. Mas os dados são divididos entre 50% dos valores das vendas são abaixo de 2.780 e 50% das vendas são acima de 2.780. Beleza? Então, por exemplo, eu agora quero trabalhar aqui, fazer algumas análises com filtros, né? Eu posso vir, por exemplo, aqui no filtro de produto, né? E posso marcar um FONIE. Então eu vou ver todos os FONIEs que foram, todas as vendas que foi com FONIE. Beleza? Isso eu posso fazer para qualquer produto. Isso eu posso classificar por produto. Tá? Marcar aqui todos os produtos de volta, se não mudou nenhum dado. Atenção, se eu mandar atualizar aqui, ó, sumiu. Deixa eu dar um Ctrl Z. A gente está na coluna L. Receita, lucro individual e lucro total. Sumiu o nome lucro individual. Vocês viram? Por quê? Por quê? Porque aqui não é lucro individual. Não existe. Ah, mas você não fez isso lá no Power Query? Foi. Fiz lá no Power Query. Você tem que criar uma etapa no Power Query. O nome desse lucro aqui. Criado uma etapa. Coluna renomeada. Vai dar um erro, obviamente. Porque ele não conhece esse cara aqui, né? Aí eu vou ter que ajeitar. O lucro total vai ser o lucro individual, que é agora K2. Veja que não necessariamente eu faço exatamente como está no exercício, tá bom? Olha aí. O lucro total. Se eu atualizar, veja que não muda mais. Por quê? Porque eu faço isso lá no Power Query. Beleza? Porque se eu estou trabalhando com um conjunto de dados que eu estou consultando aqui a base dele, a mesma coisa é aquele conjunto que se eu fizer isso aqui, ó, adicionei uma linha, vou colocar aqui uma nova receita de R$2.000. Quando eu atualizar isso aqui, ele some. Porque isso não existe aqui, ó. Isso aqui é uma consulta. Bora lá. Esse aqui existe porque ele está sempre consultando do que está na consulta, né? Então, o que é que eu posso fazer aqui para explorar? Para cada campo desse, eu posso, por exemplo, fazer essas classificações, né? Classificar, inclusive, por A a Z com valores, né? Se for valores numéricos, se for valores textuais. Região, por exemplo. Se eu vim aqui no filtro de região e classificar por região, por exemplo, todos os dados classificados por região,
E aí, na receita, eu fizer isso aqui, ó. Não, peraí. Fiz errado. Se eu vim por aqui, classificar por região centro-oeste, e na receita eu classificar, pronto, já estava classificado. Eu vou saber na minha região do centro-oeste, né, um conjunto, uma análise só para a região do centro-oeste. Então eu posso criar um gráfico a partir desses dados, né? Então, o que a gente chama de região, o que a gente chama de vendedor, o que a gente chama de categoria, né, a gente chama isso de dimensões. Na dimensão região, né, eu posso fazer uma análise por centro-oeste, por nordeste, norte, sul, sudeste, certo? Então, a dimensão região, por exemplo, ela representa um comportamento. Então, talvez o comportamento do centro-oeste seja diferente do que outras regiões. E aí é onde está o seu papel como analista daquele conjunto de dados, né? Você vai ver, por exemplo, qual é a região que é mais forte, né? Ou quais os vendedores que são mais eficientes, né? É possível eu especificar se um vendedor, por exemplo, vende mais webcam do que teclado, certo? Então você tem aí uma análise regional. Então isso vai lhe ajudar tanto na questão da gestão do seu negócio comercial, nos treinamentos, né? Vai te ajudar também em campanhas, na questão do marketing, beleza? Então assim, eu posso calcular isso aqui também, como eu tinha dito, de outra forma? Sim, usando o conceito de média, de... Como é o nome da tabela que eu criei lá? Conceito de referência estruturada, aqui, ó. O nome dessa tabela é planilha vendas. Você vai escrevendo planilha vendas, ele já mostra aí, ó. Então ele vai fazer uma média em planilha vendas. Aí você bota entre colchetes aqui. Aonde? Em receita. Fecha, fecha. É outra forma. Vai dar o mesmo resultado. Mesma coisa aqui, ó. Não vou usar, vou fazer uma média em planilha, ó. Já aparece aqui do lado, ó, que é o nome da minha tabela, dou um tab, coloco qual o campo que eu quero calcular, o desvio padrão, em receita. Vou deixar aqui desse jeito e vou deixar aqui do tradicional. Beleza? Então aqui é uma estatística descritiva desses dados. Alguns entendimentos. Quando você tem um desvio padrão muito alto, sinal de que os dados estão variando bastante, né? Não está um valor concentrado em torno da média. Normalmente, se você criar um gráfico disso aqui, você vai ver essa receita, você vai ver que os dados não são os dados distribuídos como a gente diz normalmente, né? Você vai ver, ó, eu já fiz isso no outro, vou inserir um gráfico aqui bem rápido. Esse aqui eu vou criar um histograma. Vou apagar e jogar para cá, Ctrl X. Veja. Só para que vocês saibam a receita, como ela funciona, né? Eu vou clicar aqui duas vezes nesse título do gráfico.
Ele, por exemplo, está dizendo aqui que de 85 vendas tem como receita entre 37 e 1.237. Você pode vir aqui e começar a ajustar esse gráfico. Por exemplo, opções de eixo. Você pode diminuir o número de... Deixa eu ver aqui. Você pode fazer com mais compartimentos, né? Com menos. A largura, por exemplo. Se eu diminuir aqui a categoria, não. Automático ele cria essa quantidade, né? Ele automaticamente bota de 37 a 1.237. Mas, e aqui ele continua, de 1.237 a 2.400. Então isso aqui você já percebe que tem uma distribuição assimétrica, né? Deixa eu puxar isso para cá. E depois o número de compartimentos eu posso dividir aqui em 5. Vai ficar bem mais largo. Se eu dividir aqui em 12. Né? Se eu dividir isso aqui em 20. Pra você entender. Então, quanto mais eu divido, né? Existe uma quantidade aqui sugerida. Eu não vou detalhar sobre isso agora. Mas um valor muito usado é, por exemplo, você tirar a raiz quadrada desse valor. Vou botar aqui 17. Ou aproximadamente isso. Não ficou muito bom. Acho que a melhor distribuição, 10 compartimentos, fala mais disso aí. Né? Ou até mesmo 8. Se você dividir em 8 partes, é assim que ele vai trabalhar. Tá? Então você vai começando aqui a entender o quê? A exploração dos dados. Certo? A exploração dos dados. A exploração dos dados é uma etapa fundamental na inteligência de negócio. Então você aqui tem os dados de receita e aqui você tem, eu vou botar até aqui assim, exploração dos dados, receita. E aí vocês podem agora, né, a aula já está perto do fim, continuar isso aqui. Como é que eu continuo? Tá, estou vendo como é que a variável receita está se comportando, né? Por que a mediana é menor do que a média? Se eu verificar a média aqui, ó, vai dar 3.105. Ela vai estar nesse intervalo aqui, ó. O mesmo da mediana, tá? Mas observa que a mediana, ela garante que a quantidade de dados que tem abaixo dela é igual à quantidade que tem acima dela. Então você observa que acima da mediana tem alguns valores que são não tão muito comuns. Porque por algumas vezes a gente pode chamar isso até de valores atípicos. Né? Você vai ver aqui valores 8.000, 9.000. Então esses valores fazem com que a média aumente. Por isso que ela fica maior do que a mediana. Que é uma distribuição assíncrona. Beleza? Então, esse é o início aqui da nossa análise exploratória. Eu posso explorar ainda mais essa variável. Né? Eu posso e deveria explorar ainda mais. Né? Então, eu posso, por exemplo, começar a analisar a receita, por exemplo, por produto. Né? E aí é onde eu vou começar a criar tabelas dinâmicas. Né? Tabelas dinâmicas. Essa fica como já
atividade, veja, nesse curso vocês não vão ter tantas atividades, mas vão ser atividades longas, né? Então eu recomendo que você já faça isso que eu fiz hoje. Já passe para seguir, ó. Siga a aula, né? Siga o material que está aqui. Esse conteúdo, ó, que a aula é acima dele, certo? A aula foi uma explicação. Então, a atividade 1 você já pode ir fazendo. E aí, ó, você já vai criar tabelas dinâmicas, lendo isso aqui e fazendo, né? Que na próxima aula a gente vai continuando, certo? Então, aqui, ó, próximos passos seria a criação de tabelas dinâmicas e criação de gráficos dinâmicos. Então, só para mostrar a vocês aqui, para receita, né? Eu posso vir aqui, vou criar uma análise de uma exploração desse receita, vou clicar aqui em cima e vou criar. Inserir uma tabela dinâmica de uma tabela ou intervalo. Da onde essa tabela dinâmica? Lembra o nome da minha tabela? Planilha underline vendas. Ó, eu vou vir aqui. Muito cuidado para não sobressair, né? Planilha. É esse cara aqui. É ela. É tanto que ele está todo sublinhado. Circulado. Certo? Eu vou colocar nessa planilha existente, chamada EDA Receita, né? EDA de exploração dos dados. A33. Foi o que ele falou. Nome do campo. Ah, eu escrevi errado. Deixa eu olhar aqui. Planilha vendas. Pronto. Agora foi. Ele criou uma tabela dinâmica aqui. E eu posso explorar ela, né? Exatamente nessa ainda, fazendo meio que parte dessa exploração, né? Produto, foi o primeiro que eu disse que ia fazer, não foi? Não. Em relação à receita. Então eu vou chegar aqui e vou colocar produto nas linhas. Então ele vai botar todos os produtos aqui, ó. E eu quero saber a receita. Então ele já trouxe para mim a soma de receita para cada produto. Rapidamente. Então eu tenho aqui para a receita. Eu estou explorando aqui, né? Que é os produtos que me dão mais receitas, né? Receita, lembre que não é o lucro. Então eu posso vir aqui e pedir para ele, por exemplo, classificar do maior para o menor. Então, esses são os produtos que me dão que me deram maior receita no ano. Os que me deram maior receita no ano. Um total de 931 mil. Que me deram maior receita foi esses aqui. Né? Isso em relação à receita. Veja que aqui eu estou explorando a variável receita. Se eu tenho certeza que eu vou só analisar a receita dessa forma aqui na exploração dos dados, eu posso continuar brincando assim, né? Brincando na forma de falar. Planilha. Vendas. Criar uma nova tabela dinâmica. E eu vou pela categoria agora fazer a mesma coisa. Né? E qual foi a categoria que me deu? Foi a área de redes. Né? Posso continuar aqui. Lembrando que isso é só uma exploração dos dados. Inserir. Planilha vendas. Poderia ter copiado e colado, tá? E agora eu vou olhar o vendedor. E eu estou fazendo a mesma coisa. Lembre que tudo que eu estou fazendo aqui em relação à receita.
Como eu sei que isso aqui não vai aumentar, e eu não quero ficar colocando aqui do lado, eu posso simplesmente copiar e colar esse, só que aqui quando eu clicar, eu não vou mais trabalhar com produto. Eu vou trabalhar agora com... Eu já trabalhei com produto, categoria, região. Faltou a região, não foi? Inclusive, eu acho que eu posso jogar essa região para cá, porque eu sei que não vai aumentar, né? As regiões do Brasil. Então, eu vou clicar nessa tabela dinâmica. Assunto do curso anterior, tá, gente? Mais dúvidas, pergunta. E vou mover ela, ó. Vou mover ela para cá. Ficou perfeito aí. Certo? Então, eu tenho uma análise aqui. Do maior. Do maior para o menor. Certo? Então, essa é a minha relação de receitas com cada dimensão, né? No caso aqui, eu posso melhorar, colocar aqui produtos, categorias, região e vendedores. Você vai conhecendo o seu conjunto de dados, de receita. Né? Como foram as suas receitas. Obviamente, você, para concluir aqui, você pode criar um gráfico. Né? E para qualquer situação dessa, um gráfico comparativo, por exemplo, para esse gráfico aqui, para essa análise aqui, eu vou criar um gráfico dinâmico. Nesse caso aqui, eu vou criar de barras. Posso deixar essa planilha só para isso. Posso criar aqui para esse de colunas, já que são valores pequenos. Veja que eu não estou me preocupando aqui neste momento na análise, desculpa, na formatação, personalização desses gráficos, tá bom? Que a gente discutiu isso no módulo anterior. Você pode ir deixando isso aqui. E para ser até mais interessante, vendedor também vou botar como barras. Tudo que é comparativo, eu vou deixar até desse jeito aqui, pessoal, porque deixa eu ver se fica, ó. Vai depender do tamanho que você queira que apareça, tá? Pronto. Vai depender do tamanho que você queira que apareça. Tá aí, uma análise da receita, com a tabela dinâmica da receita, uma exploração da variável receita. Isso aí você pode fazer para o lucro, você pode fazer para outras variáveis. E aí você vai começar a analisar. Vai dizer, bem, qual foi o vendedor que eu tive que mais vendeu, o porquê, você vai tentar entender o porquê disso aí. Então, lá no material, até o passo 5 vocês conseguem fazer aí só com esse momento de hoje. Então, eu peço que vocês agora, com vocês, peguem esse material aqui e sigam para fazer o que eu fiz. E na próxima aula a gente vai concluir isso aqui, tá? Na aula de hoje a gente está aqui entre o 4 e o 5. Praticamente eu fiz o 4 e o 5. Vou só revisar já na próxima aula e continuo. Principalmente na interpretação dos resultados e vocês fazerem o exercício final.
Tá bom? Então, esse material aqui, essa atividade 1, ela vai cumprir, digamos assim, 2 aulas online. Beleza? Então, por hoje, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas podem perguntar. E mãos na massa, né? Vocês podem continuar, inclusive, agora. Seguindo aí o material, o conteúdo, fazendo o que eu fiz. Ainda hoje eu já posto essa aula. Mas vocês conseguem fazer só com o conjunto de dados aqui, o material. Beleza? E aí você anexa aqui nessa atividade. Dúvidas? Podem perguntar. Primeiramente, obrigada aí, professor, pela aula. E eu queria saber se essa aula também fica gravada. Fica sim, é o que eu te falei agora. Fica gravada, eu estou gravando ela aqui. Se eu não tiver parado ela, não tem parei. outras pessoas que também vão participar, mas hoje não puderam estar presentes. Tranquilo, fica gravada. Vocês podem seguir. Agora sim, quando você não vem na aula, você perde a oportunidade de tirar uma dúvida, né? De ver a explicação da forma diferenciada de você perguntar. Mas fica gravada e você pode seguir ela e o material para fazer o exercício, né? Aproveito para perguntar, vou colocar no grupo, a gente vai ter que ter esse curso só durante o mês de dezembro. Então, assim, quanto mais aulas a gente tiver antecipadas, melhor. Então, eu gostaria de saber, vou botar lá no grupo e vocês já antecipam aí, se sábado eu posso concluir mais uma aula. Se sim, melhor, 9 da manhã ou 1 da tarde. 2 da tarde. 1, 2 da tarde. De manhã ou de tarde. Tá? Aí, por quê? Pra gente tem que ter pelo menos 8 aulas no mês de dezembro. Tá bom? E aí, se a gente puder, a gente já termina essa primeira aula, esse primeiro conteúdo. Certo. Tranquilo? Perfeito. Aí eu vou botar lá no grupo e vocês decidem. Eu faço uma enquete lá. Certo. Certo? Tranquilo. Tranquilo então. Obrigado. Até a próxima. Sábado ou pelo menos na segunda. Obrigada. Obrigada. Tchau. Então é isso mesmo. Vou fechar aqui. Você que ficou aí, tá assistindo finalzinho. Eu vou só postar aqui a aula que teve de apresentação. Não postei ainda não, não adianta. Salva como rascunho. Beleza? Deixa eu finalizar aqui.